Boa tarde, professor Gisele Mendes. Eu me chamo João Vitor Delantoni, estou no terceiro ano de Direito, na UEM, no período noturno. A minha dúvida penal tem relação com a dosimetria da pena. Eu gostaria de saber se a professora entende que na terceira etapa da dosimetria, quando se verificam as majorantes e as minorantes, se é possível se extrapolar os limites estabelecidos no próprio tipo incriminador. Isto é, se é possível, através da utilização de uma majorante, ir além dos limites fixados no próprio tipo penal. Esta é a minha dúvida penal. Olá pessoal, olá João Vitor, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje inaugurando mais um quadro no nosso canal do YouTube, professora Gisele Mendes, intitulado Dúvida Penal. Bom, no nosso quadro Dúvida Penal, nós vamos tirar dúvidas que vocês, acadêmicos, profissionais do direito, nos enviam pelo nosso canal, vídeos curtos com alguma dúvida que diga respeito ao direito penal. E nós vamos tentar solucionar aqui através de alguns minutos de vídeo para justamente tentar deslindar a dúvida penal que vocês têm. E nós inauguramos esse primeiro episódio da dúvida penal com a pergunta feita pelo nosso acadêmico João Vitor Delantoni, que é acadêmico do terceiro ano do curso de Direito Noturno da Universidade Estadual de Maringá, da qual eu sou professora, e que diz respeito ao sistema trifásico de aplicação da pena, não é mesmo? Na pergunta do João Vitor, nós temos ali todo um questionamento sobre a possibilidade de, na terceira fase da aplicação da pena criminal, as circunstâncias que a gente chama de majorantes ultrapassarem o valor máximo estabelecido pelo patamar legal combinado a um determinado delito, ou seja, a pena superar aquela pena máxima que já vem estabelecida pelo tipo penal, que já vem combinada aos tipos penais da parte especial. Bom, para poder resgatar e elucidar essa dúvida do João Vitor, nós vamos ter que lembrar que o Brasil adota, no sistema da parte geral de 1984, o sistema trifásico de aplicação da pena, pessoal. Ou seja, nós temos 3 fases de aplicação da pena e não apenas 2, né? Nós adotamos, desde 1984, o sistema trifásico de Nelson Hungria e não o sistema bifásico de Roberto Lira. O que isso significa? Nós temos que, numa pena base, né, dentro da pena base estabelecida pelo juiz, de acordo com as circunstâncias do artigo 59, ele vai valorar uma série de circunstâncias, a culpabilidade, a reincidência, a conduta social do autor do crime, mas vai estar atrelado ali aquelas penas que são fixadas nos tipos legais, as chamadas margens mínimas e máximas que são combinadas aos tipos penais na parte especial. Então, nós temos ali um mínimo e um máximo, que pode ser de uma figura de tipo básico, que nós chamamos, ou então de um tipo qualificado também, que tem o mínimo e o máximo legal, ou um tipo privilegiado, que tem o mínimo e o máximo abaixo daquele estabelecido no caput do artigo. Então, nós temos um tipo básico, nós temos tipos derivados também, qualificados, qualificadoras, ou então privilégios, que vão estabelecer sempre um mínimo e um máximo legal. Na segunda fase desse sistema trifásico, nós temos as agravantes e atenuantes, pessoal, que são sempre genéricas e estão sempre na parte geral do nosso Código Penal. Então, ao contrário da pena base que vem no tipo penal da parte especial, nós voltamos para a parte geral e temos ali várias circunstâncias agravantes que são genéricas no sentido de que não há um patamar estabelecido em lei para que elas sejam atribuídas pelo juiz e combinadas ao juiz nessa segunda fase da aplicação da pena, bem como também as atenuantes. As agravantes e atenuantes antes são genéricas, estão nos artigos 61, 62 e 65 da parte geral, e como o próprio nome já diz, não se sabe ali o quanto o juiz vai agravar ou diminuir dessa pena. Mas é fato que houve já, João Vitor, uma discussão bastante acirrada dentro desse sistema trifásico mesmo, de se nessa segunda fase as agravantes e atenuantes poderiam fixar já a pena para além ou aquém do mínimo e do máximo legal. Ou seja, a gente tem que, mesmo aí a discussão sobre agravantes e atenuantes, embora genéricas, ela sempre existiu, não é? E chegou-se à conclusão de que elas não poderiam, então, fixar a pena para aquém do mínimo, nem além do máximo legal. Inclusive, existe súmula nesse sentido. Bom, a súmula 231 do STJ, certo? Agora, chegando na última fase, nós temos as causas de aumento e diminuição, que são as chamadas majorantes e minorantes, que estão tanto na parte especial quanto na parte geral do nosso código também. Ou seja, a gente tem ali as chamadas frações, um quanto numérico determinado, que o juiz vai trabalhar, aumentando ou diminuindo a pena, por isso causas de aumento ou diminuição, ou majorantes ou minorantes também, que costumam ser assim chamadas nesse sistema trifásico de Nelson Hungria. Ali, como existe um quanto, o que acontece? Não tem como o juiz escapar, sabe, João Vitor?
é fato que ele vai poder estabelecer e fixar essa pena para além do máximo legal, uma vez que se ele já fez esse exercício com um agravante na segunda fase, depois pode ser que muito próximo do máximo legal ele não tenha saída. Ou seja, o máximo está estabelecido numa fração numérica pela própria lei. Então, sim, é possível que a pena venha ficar para além do máximo legal ou aquém do mínimo legal, uma vez que ele pode estar com um agravante já muito próximo do mínimo legal, sem poder ultrapassá-lo, mas aí vem aquela diminuição de pena, que pode estar na parte geral e especial, por exemplo, a tentativa é obrigatória a sua aplicação, está ali na parte geral e diminui necessariamente a pena de 1/3 a 2/3, quanto mais se aproxime ali ou menos o autor da consumação do crime, então vai haver uma maior diminuição da pena da tentativa, mas ela é obrigatória, e vai diminuir a pena, como eu disse, de 1 a 2/3, e muitas vezes essa pena já está bastante próxima do mínimo legal, embora não tenha ficado aquém dele, já que não pode, na segunda fase, com uma atenuante. Mas aí vem a diminuição de pena e a coloca para aquém do mínimo legal. O mesmo, em relação à sua pergunta, pode acontecer com o máximo legal, João Vitor. Então, a gente tem um máximo legal, a agravante não pode ultrapassá-lo, mas quando chega na parte especial, ou mesmo na parte geral, se a gente encontrar algum tipo de aumento, que não é comum, mas a gente tem bastantes aumentos relativos à parte especial do Código, né? Muitas causas de aumento de pena, muitas majorantes, o juiz não colocou ainda, não atribuiu ainda na segunda fase de aplicação da pena, uma pena maior do que o máximo legal nem poderia. Mas agora ele está obrigado a aplicar aquele quantum determinado, por exemplo, furto noturno, né, aquele furto praticado entre as 6 da noite e as 6 da manhã, ele tem um aumento fixo de 1/3, ele não tem nem sequer margens para o juiz trabalhar. Então, tendo o autor praticado um furto simples, mas que tem esse aumento do parágrafo 1º do artigo 155 de 1/3, é muita coisa e pode realmente jogar esta pena para além do máximo legal de 4 anos, que é a pena do furto. Então, nós temos que é impossível o juiz novamente fazer um exercício para não ultrapassar esse máximo legal, ok, João Vitor? Mas lembrando que isso não é entendimento simulado, que isso é bastante polêmico. Esse entendimento, embora lógico, como eu acabei de explicar, ele é contestado, né? Há também autores como Paulo Queiroz, né, que tem um livro de direito penal excelente. Paulo Queiroz diz, na sua parte geral, que mesmo nessa terceira fase seria razoável que as causas de aumento não jogassem a pena para além do máximo legal, assim como já existe essa proibição em relação às agravantes. Também deveria existir, segundo Paulo Queiroz e outros autores também, para as causas de aumento de pena, de maneira que a pena não ultrapassasse jamais aquele máximo legal, em respeito à individualização da pena, que é princípio constitucional, e segundo ele também em respeito ao próprio princípio da legalidade, ou seja, todas as penas, todos os crimes e penas, eles estão, como nós já falamos do princípio da legalidade aqui no nosso canal, no quadro princípio penal, eles estão atrelados ao que diz o legislador, né? Então nós temos que ter uma segurança jurídica e o princípio da legalidade também passa por essa taxatividade dos delitos e das penas. Então, o autor de um crime sabe muito bem que será julgado por um crime que tem um mínimo e um máximo, né? Um quantum mínimo e máximo, e teria também, dessa maneira, de acordo com esse raciocínio do Paulo Queiroz, uma segurança de que sua pena jamais ultrapassaria aquele máximo legal. Mas, infelizmente, não é o que acontece, ok? Então, essa foi a dúvida penal do João Vitor de hoje. Mande você também a sua dúvida penal para o nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Aguardo vocês, então, num próximo episódio do nosso novo quadro, Dúvida Penal. Muito obrigada e até a próxima.